Paula Borgomoni. Esse é mais um Papo Previnca. Ao meu lado é a psicóloga Fernanda Negreiros. Oi, povo lindo, tudo bem? Mais uma vez aqui, Papo Previnca, com assuntos pertinentes, convidados excelentes, as duas malucas aqui tentando fazer o melhor. Se você ainda não tá ligado na gente na rede social, se inscreva, né? Curta, compartilhe, toca o sino, deixe perguntas, que a gente vai respondendo à medida que as coisas forem acontecendo, tá bom? Até para que chegue, né? E para que a gente contribua mais ainda com as explicações, com as falas, tá bom, gente? Vamos lá, amigos? O Papo Previnca de hoje vai tratar das causas de violência contra a mulher e feminicídio. Nosso convidado não é nada mais, nada menos que o advogado criminalista Mário André Badures, advogado militante, tá? Tá ali na luta, na trincheira, vice-presidente da nossa OAB São Vicente, pai e esposo. Então ele entende muito do que a gente vai falar. Tudo bem, Mário André? Boa noite a todos e todas, né? Estamos aqui gravando, agora já escureceu. Mas Ana Paula, minha dileta amiga, presidente de comissão da OAB São Vicente, Fernanda Negreiros, você é uma pessoa que eu tanto admiro. E, em especial, todos que nos assistem, né? Queria deixar aqui claro e registrada a minha honra, minha alegria de estar aqui conversando sobre esse tema, que é de fundamental importância dentro do Previnca. Isso realmente demonstra a preocupação que vocês que estão à frente desse projeto têm, principalmente com a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher, dessa violência de gênero, que em 2020 não há mais espaço e deveria estar há muito tempo erradicada. Eu vou complementar esse discurso aí do Marcos, sou pôr fogo no parquinho um pouquinho. Acho que o prazer é nosso em ter você aqui, participando, orientando, porque o Mário Badures, ele é um dos poucos advogados que eu tenho o prazer, sabe, de trabalhar junto, porque tem uma escuta diferente. Ele, a Paula, outros mais, Fernando Paulino também é uma pessoa de uma escuta bem legal, bem diferente, né? Então, é muito bom saber que eu, como psicóloga, também consigo chegar, né, na importância desse trabalho de prevenção, de escuta e acolhimento junto com vocês. Então, quando falo que o cara é militante, é de verdade, não é pose para foto, ele vai mesmo, ele mexe na ferida, ele bota fogo no parquinho e a coisa funciona, que é a parte mais legal, né, Paula? Mário André é soldado na trincheira, como todos nós. Mário, vamos lá. Na sua visão, com toda a experiência já que você tem, qual é a maior causa aí de violência contra a mulher que você tem visto? Bom, Ana Paula e Fernanda, né? Já falamos de trincheira aqui. Tenho 17 anos de profissão, 17 anos voltados numa advocacia criminal, também no Tribunal do Júri. Tenho 120 plenários realizados, mais de 300 casos, só referente a crimes dolosos contra a vida. Infelizmente, parcelas delas envolvendo feminicídio, violência grotesca contra a mulher, que é tratado na vara singular. Já estive na defesa de homens acusados desse tipo de prática de crime e sou um dos poucos que estive na acusação, principalmente em plenário, cobrando, né, sob a imparcialidade e de acordo com as regras do jogo, que quem comete um ato voltado a exterminar a vida por uma questão de gênero há de ser repelido nos termos da lei. Então, eu falo para vocês com esse tipo de experiência. A causa desse tipo de violência, infelizmente, ela vem quase que lá da antiguidade. Se nós olharmos as causas de hoje, elas lá atrás, elas já se deram mostras, até mesmo de uma maneira muito mais gritantes e gigantes do que acontece hoje. Vamos lembrar, por exemplo, né, quando a gente fala e estuda um pouco de criminologia, na época da Inquisição, por exemplo, as mulheres foram perseguidas em nome da igreja, por exemplo, porque elas tinham um rótulo esse que não de concordar com que aquilo que era imposto por uma sociedade de homens. Então, quem tinha esse rótulo de não concordar sobre a igreja era a figura do herege, era aquela figura de que está indo contra Deus. E ali é onde que houve o maior
vamos dizer assim, foram dizimadas milhões e milhões de mulheres como se fossem bruxas, né? Então sempre teve um motivo para que a mulher fosse perseguida. Mas agora um pouco perto de nós, né, falando ainda também em criminologia, César de Lombroso definiu parte das mulheres como pessoas que fossem capazes de induzir os homens a erro, capazes de sedução quando a mulher é muito bonita. Então isso estaria alheio a uma categoria, um perfil de quem comete crimes. A mulher ser bonita era um pecado. A mulher querer se impor com direitos iguais ao homem não era benquista. Ultimamente a mulher não podia votar, a mulher não podia se sentar à mesa, a mulher, dentro de uma sociedade patriarcal e machista, ela era sempre vista como um objeto, sempre relegada ao segundo plano. Então, hoje, quando a gente fala de que as condições de educação, cultura, tudo que envolve essas questões sociais, elas contribuem e muito para que a violência contra a mulher perdure. Não é algo só a classe pobre, mas sim também isso acontece com pessoas que têm poder aquisitivo alto. O grande problema está na filosofia de como que esse problema é tratado. Então, existem inúmeras causas, mas a principal que eu vejo muito é a vítima não se sente à vontade para denunciar. Segundo, ela não se sente protegida. Terceiro, não existe um tratamento, por incrível que pareça, ainda humanizado. Quarto, ela é vítima várias vezes no processo. E quinto, tudo que é feito nesse contexto é visto só numa questão de proteger a vítima, mas de uma maneira formal e não material. Então fica muito difícil a mulher, que às vezes depende financeiramente, esse é um tipo de violência, do marido denunciar, para sair dessa estrutura de atos de violência. É muito complicado. Então, assim, a questão de outrora, a história sempre vai se repetir. Essas causas já estiveram bem presentes na nossa... Você colocou causas aí de que ano? Lá, né? A gente coloca Inquisição, Idade Média. Lá nessa época, na criminologia, existe o Maleus Maleficarum. É um livro que eu indico, que se chama O Martelo das Bruxas. Ali está descrito toda essa inquisição que foi feita contra as mulheres em nome da igreja. Então, isso, Idade Média. Sim. Hoje, contemporânea, século XXI, com toda a informação, com toda a rede social, todos os dias tem um caso de feminicídio. E é como você falou, não tem classe social, não tem raça, não tem religião, nada. Simplesmente acontece. Simplesmente não. Ainda acontece. Hoje, né? Não somos consideradas bruxas, algumas não, mas somos consideradas ainda histéricas, somos consideradas o sexo frágil, somos subservientes ainda, muitas vezes, né? Subserviente a uma questão do homem enquanto poder absoluto. Explica um pouquinho, como é que você vê isso? Assim, que na verdade mudou o tempo, mas a discriminação continua, a matança continua, a violência continua, hoje com o nome de feminicídio. Fala um pouquinho pra gente. O feminicídio não é considerado um crime novo. O feminicídio ele é uma qualificadora do homicídio. Né? Então, matar uma mulher em razão do gênero se enquadra numa qualificadora, a pena é maior. E essa alteração legislativa muito importante, ela teve também acrescida no Código Penal outros aumentos de pena, muito importantes e significativos. O que acontece é que no Brasil ficou muito conhecida a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Né? Para falar dessa lei, a gente tem que até remontar o que era a própria Maria da Penha. Né? Ela foi vítima de uma tentativa de homicídio do seu esposo, né, que efetuou disparos de uma espingarda contra ela. Ela acabou sobrevivendo. Pouco tempo depois, ele tentou novamente matá-la, dando uma descarga elétrica. Né? E o Brasil ficou assim, anos e anos e anos reconhecido até mesmo internacionalmente por um país que não protegia as mulheres que eram vítimas desse tipo de prática.
Se nós formos ver aí, até um pouquinho para trás, a jurisprudência sempre mostrava que o homem poderia matar a mulher em nome da sua honra. Isso é um tanto quanto complicado. Isso já não tem mais me dá até nervoso escutar isso. sustentáculos hoje, mas isso é de uma história recente no nosso país. Sim. Né? Então, assim, essa história que eu falo Assim, vai tá sempre se fazendo, repetir. desculpa te interromper, mas assim, você está falando isso, mas ainda existe muito. Nós vemos isso muito no projeto, essa questão cultural, que é, assim, pacificadora da violência. Ah, mas por que você fez isso? Porque existe lá atrás uma cadeia, né? Ainda existe. E é muito aflitivo você ouvir isso, né? Essa coisa de... por que você... Não, porque em tal lugar, culturalmente, esse pai tem que ser o primeiro homem da vida dessa menina. Porque culturalmente esse pai foi o primeiro homem da vida da mãe, é o primeiro homem da vida da neta, e é tudo normal. Eu sempre falo, Fernanda, que nós, advogados, temos uma missão de conciliar o Poder Judiciário com a Constituição Federal. Na nossa Constituição Federal, que é cidadã, que está esculpido todos os direitos e garantias fundamentais, ela é de 88. E nós somos regidos, por exemplo, por um Código Penal e um Código de Processo Penal, que é de 41 e de 1940. Nossa. Ou seja, raízes bem ali impregnadas no fascismo. Foi necessário várias e várias mortes, necessário assim muito sofrimento para que o país entendesse a necessidade de proteger a classe que é tida como vulnerável, que é a mulher. Hoje você ser mulher é um risco. O maior problema para uma mulher hoje, o lugar mais perigoso que uma mulher pode ter hoje é dentro da sua própria casa. Sobretudo, né, nos índices estratosféricos na pandemia. Mas, se nós formos ver bem, a Constituição Federal ela iguala o gênero e estão descritos lá todos os nossos direitos e garantias. A Lei Maria da Penha, ela repete, como se fosse uma necessidade de dizer, olha, para a mulher também. Só que isso é de 2006. Percebe, então, o timing, a lacuna. Tem que reafirmar o direito exatamente, o quanto é necessário que isso seja feito. E é lógico, há de ter uma proteção especial. Há de ter, não pelo sexo frágil, não, mas por todo o contexto que envolve um ambiente doméstico, um ambiente familiar e uma relação íntima de afeto. Que toda a violência praticada nesse contexto é caracterizada sob a égide da Lei Maria da Penha, caracterizada como violência doméstica. A proteção da vítima ainda é muito insuficiente, né, Morandé? Acredito que sim. Eu tenho o privilégio, posso dizer aqui, que acompanho o Previnca logo nos seus primórdios, na sua fase embrionária. Já vimos muitos episódios chocantes até, né, aterrorizantes. E, aliás, fica bem nítida também a ineficácia estatal, a falta de humanização, a falta de políticas, por mais que queiram se fazer proteger a vítima, mas eu falo da eficácia, né, da eficácia de todas elas. As mulheres, assim, infelizmente, ainda em 2020, elas estão padecendo do mal de que não deveria existir. Se cada um se respeitasse, se cada um soubesse o seu local, o seu lugar e o que essa pessoa significa numa sociedade ordeira, absolutamente nada disso aconteceria. Mas estamos vivendo tempos sombrios, tempos difíceis e que os valores estão completamente invertidos. Eu ia falar sobre isso. Essa inversão de valores só fomenta a violência, né? É como foi falado aqui, precisou vir algo em 2006 para reafirmar o que já estava lá há anos. Né? Hoje na rede social o cara vira notícia porque deu bom dia. Algo que era para ser normal. Não vira ele ajudou o vizinho, virou manchete. É uma distorção de valores gigante. Então, acho que isso só fomenta para essa questão, para esse crescimento da violência. Né? Como fala da pandemia. A pandemia, aumentaram os casos de violência na pandemia. Não, potencializou, porque a violência existe. Né? Que agora, de repente, com o confinamento, virou mais... As pessoas tiveram um olhar, né? Tiveram que ver, tiveram que sentir, tiveram que estar presentes, estar junto. Isso, com certeza, está difícil para todo mundo. Fernanda, posso te dizer assim que para cada
100 mil habitantes, nós temos uma média de 4,5 mulheres mortas. É um índice muito alto. Assim como também, eu li um artigo recente e se falava que, por exemplo, nos primeiros meses, na primeira semana da pandemia, parecia que tinha 36 mil ocorrências, né, de violência doméstica. Mas só que dessas 36 mil, parece que 6 eram falsas. Existe um outro lado da moeda também, né? É o que falam da denunciação caluniosa e etc. Mas essa margem ela é bem ínfima, perto dos índices que nós temos dentro do nosso sistema de justiça, e muito mais afora é aquilo que não chega aos olhos, aos ouvidos e os registros de ocorrência nesse sentido. Então, nós temos um compromisso de erradicar, temos um compromisso de uma luta de combater esse tipo de violência de gênero. O sistema de justiça, a falta de proteção e toda essa ineficácia do Estado acaba desencorajando a vítima de denunciar logo no início da violência, né, Mário André? E aí acaba desaguando no feminicídio. Você consegue também visualizar essa situação? Olha, a mulher, quando ela vai até o Poder Judiciário, ela procura uma delegacia de polícia, muitas das vezes ela não encontra nenhum tratamento humanizado, um acolhimento que o Previnca faz muito bem. Mas para ela dar esse passo, quer dizer que ela já foi vítima muitas e muitas outras vezes. Violência moral, sexual, patrimonial, tudo que vocês imaginarem, as mulheres, na maioria das vezes, dentro do seu lar, passam sem reclamar. Então, para dar um passo adiante custa muito. E aí vai ter sempre aquela questão de que eu sozinha, será que vão acreditar? Tem essa questão também. E a palavra da vítima, nesse contexto, é de suma importância, a jurisprudência vai nesse sentido. Mas é aquilo que eu falo sempre, a vulnerabilidade, a necessidade dessa proteção especial, ela hoje é necessária por conta das atrocidades do passado. Eu atendi um caso, que eu acho que vale a pena colocar até como exemplo para vocês entenderem a importância da escuta. A menina tinha 18 anos e foi estuprada. E aí ela foi fazer o boletim de ocorrência, assim, depois de relutar, ninguém vai acreditar, como é que eu vou, paranãs, mas foi. Chegando lá, ao invés de falarem assim, vamos lá, vamos fazer o boletim de ocorrência, a pergunta foi, que roupa você estava? Mas você, 11 horas, você estava na rua fazendo o quê? Que roupa que você estava? E assim, vamos, além da questão da falta de coragem para você denunciar, tem também o problema de pessoas que não estão com escuta para esse tipo de violência. E aí desencoraja também, né? A revitimização, que é o que a gente fala muito aqui, né? Você sair, você tem que falar para o outro o que aconteceu, você fala no hospital o que aconteceu, você fala para o advogado o que aconteceu, você fala para psicólogo o que aconteceu. No mínimo, você conta umas 5 vezes a mesma história. Até alguém falar, tá bom, vamos lá, vamos fazer, vamos embora, segue o baile. É difícil também isso, né? A falta de preparo dos profissionais que estão lá também para acolher. O que eu digo que é necessário um atendimento multidisciplinar, né? Que encoraje a mulher a tomar uma postura como essa. E, particularmente, na OAB de São Vicente, nós não iremos medir esforços para que seja dado o devido tratamento a todas. É um compromisso nosso para com a sociedade. Acho que é vital que isso aconteça, até mesmo por um equilíbrio de uma sociedade mais justa, menos desigual, que é aquilo que nós esperamos, principalmente um Estado democrático de direito. Espero que a gente possa se reunir outras vezes, mas não para tratar de temas assim tão sensíveis e que não exista, de fato, uma concretude, um fim feliz nessa história. As mulheres sempre vão acabar em prejuízo. Sou contra o abolicionismo, né? Sou contra tratar isso de uma outra maneira, mas acredito que até chegar ao ponto das medidas alternativas, as medidas cautelares serem bem empregadas, com risco até mesmo de uma decretação de prisão preventiva, isso tem que ser bem visto logo na origem, quando, na verdade, nós sabemos que o direito penal ele sempre chega atrasado. É a prevenção, né, Mário? Exatamente. Prevenção. Bom, meninas... Uau!
Uau! Viram que o primeiro passo é de vocês, que é preciso denunciar, porque se vocês não denunciarem, a justiça não vai chegar. Por mais que nós tenhamos um sistema de justiça e a exposição da dor da vítima ainda seja um fato que dói muito, é preciso denunciar, dar o primeiro passo para que você saia do ciclo de violência. Portanto, denuncie. Esse foi o nosso Papo Previnca de hoje. Obrigada, Maria André. Fê. Gente, mais um Papo Previnca, papo que é para todo mundo, né? Que as coisas aconteçam, denunciem, exijam direitos, saibam que vocês têm poder de fala, né? E para que as coisas comecem a melhorar, a gente precisa denunciar. E quem não se inscreveu ainda nas redes sociais, faça, se inscreva, dê like, faça joinha, dê sinal, tudo que vocês puderem, para que a gente tenha esse retorno e melhore cada vez mais o nosso Papo Previnca, que hoje foi assim, né? Puxado, mas necessário. Nem todo mundo consegue falar de violência de uma maneira tão pedagógica, mas é isso. Foi mais um Papo Previnca para vocês. Obrigada, Mari. Até o próximo. Para mim foi uma honra. Até a próxima.